Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje a gente vai para o processo número 7, exercício número 7 de Peça e Será Atendido, desse livro. Lembrando que a gente está dentro do programa, Mente Próspera, e a gente está fazendo todos os exercícios desse livro para que a gente coloque a nossa mente na prosperidade, certo? Interior, que vibre mesmo na abundância, na alegria, na saúde, que a gente consiga se conectar com essas energias, com essas frequências, tá? Lembrando que tudo começa primeiro no plano mental. Então não adianta você querer, por exemplo, prosperidade na sua vida se você não vibra mentalmente na prosperidade, se você internamente vive na escassez, tá? Por exemplo, gente, quando eu digo escassez, não é só financeira, né? Porque a financeira ela é o último estágio, tá? A questão da escassez material, ela é o último estágio, onde a pessoa ela já chegou assim, ao máximo da escassez que ela pôde. Por exemplo, ela já está escassa de criatividade, ela já está escassa de sentimento de auto-merecimento, por exemplo, né, de autovalorização. Isso tudo ela já perdeu. Então, o que a gente está fazendo aqui é recuperar, tá, tudo isso, para que você consiga, sim, se conectar com a prosperidade financeira, com a prosperidade material, ok? Para que você consiga manifestar uma nova realidade na sua vida. Como eu já falei, lembrando que primeiro a gente mexe sim no plano mental, a gente coloca ali o melhor alimento que a gente pode dar para nossa mente, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, para que ela se torne próspera em todos os sentidos. E essa prosperidade, sim, venha florescer, venha dar frutos aqui fora, na nossa realidade, certo? Física. Então, esse exercício, ele fala o seguinte, o nome é a avaliação dos sonhos, tá? E os Abrahams falam assim, o que você pensa e o que se manifesta na sua experiência de vida são sempre uma combinação vibrátil. Da mesma forma, o que você pensa e o que se manifesta no seu estado de sonho são uma combinação vibrátil. É bom você ter consciência de seus pensamentos e do que está criando antes que se manifeste. Mas também é importante, depois da manifestação, conhecer os pensamentos que levaram a ela. Você saber, né, o que levou você a manifestar aquilo na sua realidade. Depois que aquilo se manifestou, né? Você pode fazer a associação consciente entre seus pensamentos, sentimentos e manifestações antes ou depois que a manifestação ocorra. As duas formas são úteis. Aquilo com que você sonha está sempre sintonizado com o que você estava pensando, tá? Então, aquilo que você sonhou hoje, por exemplo, né? Está sintonizado com aquilo que você vem pensando há um tempo, né? Já. Então, busca isso dentro de você, porque você vai ter respostas sobre isso, né? Eu tive um sonho, esse sonho é muito louco, né? Então, você começa a buscar dentro de você, dentro do seu plano mental, porque você vai achar uma resposta, um indício do porquê que você sonhou isso, tá? Como cada um de seus sonhos é uma criação sua, é impossível sonhar com alguma coisa que não tenha sido criado através de seus pensamentos. Uma coisa que eu tenho muito, por exemplo, é que se eu ver, por exemplo, um filme, né, de terror, um filme muito violento, por isso que eu procuro não assistir esse tipo de coisa, porque isso é um impacto tão grande para mim que eu acabo tendo pesadelo, né, à noite, e fico tendo até aquilo sair, né, até eu conseguir purificar mesmo a minha mente. Então, com certeza, quando eu me coloco, né, me exponho a esse tipo de filme, né, série, enfim, aquilo vai pro meu subconsciente e fica ali rodando como se fosse um disco, né, perdão, e eu acabo tendo sonhos. Isso é uma resposta a tudo que eu estava pensando, a tudo que eu estava sentindo, certo? A forma como você se sente em relação aos seus pensamentos poderá se manifestar em seu estado de sonho, que é o que eu acabei de falar, certo? Por isso, os sonhos podem ser muito úteis para ajudá-lo a entender o que você é no seu processo de criação quando está desperto. Então, quando você sonha, você teve um sonho, e aí você observou como você se sente no sonho, certo?
Quando você faz esse processo, você consegue linkar isso, por exemplo, como você está aqui, né? Quando você está acordado, né? O que você anda pensando, como você anda se sentindo, tá? Você pode também observar o que você anda vendo, o que você anda consumindo, porque isso tudo interfere, tá bom? A forma como você pensa, a forma como você se sente. Então, uma coisa é ligada à outra. Se está criando alguma coisa que não quer, é mais fácil mudar a direção de seus pensamentos antes que se manifestem do que esperar para mudar depois da manifestação. O processo de avaliação dos sonhos é o seguinte: ao ir para a cama, tome consciência de que seus sonhos refletem exatamente seus pensamentos. Diga a si mesmo, antes de dormir, né? Você vai deitar, e aí antes de dormir, antes de pegar no sono, você vai falar: desejo descansar bem e acordar descansado. Isso aqui você vai falar, gente, para sua inteligência interior, certo? Essa inteligência que tem, né? Todo mundo tem, né? É o fragmento de Deus, do divino. A gente tem essa inteligência, a gente se comunica. Essa inteligência, ela se comunica o tempo inteiro com a gente, né? A gente só não consegue ouvir por conta da nossa mente. Quando a nossa mente, ela tá um turbilhão, ela tá conectada, né? Com as coisas negativas, certo? Que a gente acaba se identificando, né? Vamos lá? Você vai falar: desejo descansar bem e acordar descansado. Isso aqui é uma ordem, tá? Você vai dar uma ordem. Se houver algo importante em meus sonhos, lembrarei quando acordar. Eu vou deixar isso aqui, né? Todo passo a passo no canal do Telegram. É só você entrar e pegar esse passo a passo. Então, eu vou repetir novamente. Diga a si mesmo antes de dormir, antes de pegar no sono, quando você estiver deitada: desejo descansar bem e acordar descansada, tá? Você vai falar exatamente assim, dando uma ordem pro seu subconsciente, para essa inteligência interna que você tem, tá bom? Seu divino. Se houver algo importante em meus sonhos, lembrarei quando acordar, tá? E você vai relaxar, tá bom? Não fica preocupada com nada, relaxa, apenas relaxa, o comando já foi dado e agora você vai experienciar isso. Ao acordar, antes de levantar, fique na cama por uns instantes e pergunte-se de novo, novamente. Antes de dormir, você vai fazer essa afirmação, vai dar esse comando. E agora, quando você despertar, você vai dar outro comando, tá? Lembro alguma coisa dos meus sonhos? Você faça essa pergunta como um comando. Lembro alguma coisa dos meus sonhos? Esse é o melhor momento para fazer isso. Eles falam aqui que é para você se questionar assim que você abre os olhos, tá? Ao começar a lembrar dos sonhos, relaxe e tente também lembrar como se sentiu durante o sonho, pois lembrar as emoções vai fornecer informações mais importantes do que lembrar os detalhes do sonho. Como você se sente, né, dentro do sonho é muito mais importante do que você ficar trazendo ali os fatos, os acontecimentos em si do sonho, né? Então, primeira coisa, né, antes de dormir, você vai dar o comando. Esse comando eu vou deixar lá no Telegram, na nossa comunidade. Assim que você acordar, antes de levantar da cama, você vai se perguntar, tá? Você vai perguntar para sua inteligência divina: lembro alguma coisa dos meus sonhos, tá? Você vai obter essa resposta. Aqui eles falam que esse é o melhor momento. Por quê? Porque assim que a gente acorda, o nosso subconsciente, ele tá muito suscetível à autossugestão, certo? Ele tá limpo, você não... É como se fosse ali... Como é que eu vou explicar? Ele tá limpo mesmo, você ainda não absorveu nada, né? Você não viu nada, você não ouviu nada. Então, esse é o melhor momento para você obter as respostas. Inclusive, se você quiser conversar com o seu eu interior, você pode fazer isso. Você pode virar para ele e ter uma conversa com ele como você tem com um amigo, que você vai obter a resposta, tá? Se abra que você vai obter. Então, você faça isso assim que levantar. Não faça isso, por exemplo, eu vou escovar os dentes, vou ao banheiro e tal, depois eu faço. Não, é você abrir os olhos e você se pergunta, tá? Você manda outro comando pro seu eu interior. Lembro alguma coisa dos meus sonhos? Espera que você vai obter a resposta, ok? E aí, outro ponto. A sua atenção, ela precisa estar na emoção que foi gerada quando você teve o sonho, tá? Não foca, por exemplo, não coloca a sua energia, né? Não foque
como foi o sonho exatamente, tá bom? Não faça isso, porque isso pode te levar para um lugar muito negativo, ok? Isso não é legal, a ideia não é essa. Então, se pergunte, né? Como eu me senti? Como eu estou me sentindo? Que aí você vai ter a sensação, tá? Direitinho dentro de você, você vai conseguir descrever a sensação. Um assunto aparece nos seus sonhos porque você deu muita atenção a ele. Por isso, os sonhos mais significativos são sempre acompanhados de forte emoção, que tanto pode ser negativa quanto positiva. É engraçado, né? Que, por exemplo, eu sou difícil de sonhar. Eu não sei se você é difícil de sonhar, mas eu sou muito difícil de sonhar. E alguns sonhos, é raro ter, mas quando eu tenho, eles são exatamente isso aqui, eles são tão reais, tão emocionalizados, né? Que a sensação que eu tenho quando eu acordo é que eu tava realmente passando por aquilo ali no sonho, né? Então, assim, é muito real pra mim. É cheio de emoção mesmo. Então, observa as emoções, tá? Como me senti em relação ao meu sonho? É essa a pergunta que você deve fazer. Como me senti em relação ao meu sonho? Se acordou de um sonho que trouxe bem-estar, pode ter certeza de que seus pensamentos dominantes em relação ao assunto se dirigem a manifestações que você realmente deseja. Lembrando que os seus sonhos, eles são um reflexo daquilo que você está pensando enquanto está acordado. Então, se você está sonhando, né, com coisas boas, isso significa que você está no caminho certo, tá? Quando acorda de um sonho que trouxe um sentimento desagradável, saiba que seus pensamentos dominantes estão atraindo algo que você não quer. Nesse caso, você pode tomar uma nova decisão e mudar a manifestação para algo mais prazeroso. No final, eu vou ensinar a fazer isso aqui, tá bom? Quando começar a entender que os seus sonhos são maravilhosos reflexos do que realmente sente e do que está criando, você poderá começar a mudar intencionalmente seus pensamentos para afetar seus sonhos positivamente. Assim, quando tiver um sonho positivo, saberá que está no caminho de uma manifestação mais positiva na sua vida real. Olha isso aqui que interessante. Se acordar de um sonho ruim, em vez de se preocupar, valorize o fato de ficar sabendo que está dando atenção a algo que não deseja. Assim como os sensores de sua pele o alertam quando você se aproxima de alguma coisa muito quente, suas emoções o fazem consciente de que seus pensamentos se aproximam de algo indesejado. Você não cria enquanto dorme. O sonho é uma manifestação do que pensou durante o estado de vigília. Mas, estando acordado, quando pensa sobre o sonho ou fala sobre ele, esses pensamentos afetam suas futuras criações. É muito interessante que esse trecho eles deixam assim, claro, né? Bem claro, que quando a gente tem um pensamento ruim ou um sonho ruim, não é pra gente ficar se punindo por isso, né? De forma alguma. Ou, por exemplo, quando você tá passando por uma situação ruim, né? De escassez, enfim, está passando por um problema de saúde, você está aí com alguma situação que faz você ter uma resistência, certo? E aí você começa a se identificar com isso. O que eles falam? Isso acontece porque você está resistindo ao que é bom, certo? As coisas boas, então você está se identificando com o que é ruim. A primeira coisa que você tem que fazer para mudar é pare de resistir ao que é bom, né? E pare de se identificar com o que é ruim. Normalmente a gente tem a tendência de se punir, certo? Quando a gente joga consciência do que está fazendo, né? Ainda mais quando a gente faz esses exercícios, essas técnicas, certo? Para mudar o pensamento, sair de um pensamento negativo para entrar num pensamento positivo. E o que eles ensinam é exatamente o contrário. Você não deve se punir. Se aconteceu, agradeça. Por exemplo, você teve um pensamento negativo, tá? Então você agradeça, porque esse pensamento ele está te direcionando para o caminho que você deve percorrer. Ele não é um pensamento que você deve, por exemplo, ruminar ele. E por que eu estou pensando nisso? E ficar alimentando ele. Muito pelo contrário. Você deve agradecer a ele. Eu agradeço por você estar aqui me mostrando o que eu devo fazer. Você para de resistir a esse pensamento. Você para de resistir, inclusive, a essa situação que está fazendo com que você tenha mais pensamentos ruins